Olá, amigos. Dando sequência ao nosso estudo História da Salvação, nós vamos hoje falar sobre a salvação em Deuteronômio. Nós já vimos percorrendo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e hoje nós vamos para Deuteronômio para a gente finalizar esse Pentateuco, esses 5 primeiros livros, que a gente fala que é de autoria de Moisés, para que nós possamos continuar dando a sequência à Bíblia, agora com o livro de Josué mais à frente, que seria o próximo livro que a gente vai abordar, tá bom? Então, o livro Deuteronômio, o próprio nome se refere a uma segunda lei, no sentido de uma repetição da lei. Então, é por isso que ela valoriza a santa e justa lei de Deus. É um livro que fala para a gente, continua falando, desse êxodo, dos últimos passos de Moisés, liderando ainda o povo nessa travessia do Egito à Terra Prometida, até que Josué assume e realmente concretiza essa chegada à Terra Prometida. E nos recorda muito, essa trajetória pelo deserto, que é mais ou menos o que nós vivemos hoje também, um deserto de nossas vidas, até chegar à Terra Prometida, Nova Jerusalém, que Jesus nos prometeu com o seu retorno. Esse êxodo, todo é uma forma didática de nos mostrar o que nós vivemos hoje também, tá bom? Então, assim, no primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o quarto capítulo, ele vai falando novamente sobre as experiências vividas, sobre o povo que era idólatra às vezes, que não obedecia a Deus, ele repreende a eles, fala das vitórias, relembra, motiva o povo no capítulo 4 a ser obediente a Deus. E a partir do capítulo 5, eu quero destacar para vocês que é exatamente o que o próprio nome do livro fala. É uma repetição, uma forma de você ratificar, de imprimir na mente, no coração das pessoas, dos 10 mandamentos. A parte do capítulo 5, do verso 6 para frente, nós temos uma repetição literal realmente dos 10 mandamentos, que foram escritos também, mostrados no Êxodo 20, Aqui são retomados, uma valorização da lei eterna de Deus, E assim nós vamos caminhando e nós chegamos no capítulo 6, onde nós temos a reafirmação dessa lei, no verso 1, e chegamos no capítulo 6, verso 4 em diante, uma das passagens mais lindas que a Bíblia tem, uma das passagens que os judeus guardam até nas portas de suas casas, ali nos umbrais, e guardam como uma forma de sempre lembrar de quem é esse seu Deus, Com certeza muitos já ouviram essa oração, esse dito, essa prece chamada Shema, que significa no hebraico ouve. Então fala assim: Shema, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, isso no verso 4, E continua no verso 5 ao 9. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O próprio Jesus repete isso no Evangelho, Quais são os principais mandamentos, Ama teu Deus com todas as tuas forças, todo o teu coração, toda a tua alma, Ele se remete a essa passagem de Deuteronômio, Verso 6, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, que tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando ele estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A importância de passar para os nossos filhos, Todos os momentos da vida. Verso 8. Também atarás, colocarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e aprenderás a tua testa como tefilim, os filactérios, até que os judeus utilizam, uma caixinha que fica presa na cabeça às vezes, e eles enrolam o braço, com aquela fita, que é exatamente com esse trecho da Bíblia que está lá dentro dessa caixinha. Eles fazem isso de maneira literal, mas com uma forma de relembrar essa passagem, E o verso 9 fala assim: tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua porta. É isso que eu falei para vocês, que eles colocam também na entrada das suas casas, e é um dos versos mais famosos, entre os judeus, e muito belo realmente, Então releiam esse trecho, capítulo 6, 4 a 9, é muito bonito, tá bom? E aí vamos caminhando, o capítulo 7, falando do povo escolhido, o 8, Deus disciplina seus filhos, e vamos lá, Deus revela a sua graça a Israel no 9,
Novamente, Deus talha a lei na rocha, no capítulo 10, né, já que com a rebeldia do povo, as primeiras tábuas foram quebradas, porque ao descer, Moisés viu o povo adorando a um bezerro de ouro, né, infelizmente. Então, Moisés quebra, mas por misericórdia ele sobe novamente ao monte, Deus reescreve as leis, né? E vamos caminhando, no capítulo 8, exaltação, né, do Senhor. O 12, o santo lugar para adoração de Deus, a advertência ao paganismo no 13. O 14 começa a falar muito contra as práticas pagãs, né? O capítulo 15 fala sobre leis, sobre a remissão de dívidas. Começa a falar muito de leis civis, de muitas de aplicação local e temporal para aquela época, mas todas tentando se basear de alguma forma dentro da lei moral dos 10 mandamentos, que valorizavam muito a vida. Não havia banalização da vida, como hoje nós temos, com leis muito frouxas, infelizmente, né? E vem o capítulo 16 falando da celebração da Páscoa, 17, o idólatra e situações de condenação até a morte, né? Havia sim isso, né, na Bíblia. O capítulo 18, a herança dos sacerdotes e levitas. O 19, as cidades de refúgio em casos de crimes e situações legais. Capítulo 20, as leis das guerras e dos soldados. Capítulo 21 fala casos de homicídios ocultos. Então a gente vai caminhando, por exemplo, no capítulo 22, no verso 25, fala sobre situações de estupro, como deveriam ser resolvidas essas situações. No verso 25, capítulo 22 fala assim: contudo, se foi no campo que tal homem forçou a mulher a se deitar com ele, somente ele será penalizado. Ele era penalizado com a vida mesmo, com a morte, ele era morto. Então a gente tem aqui a legislação sobre essas situações do dia a dia da vida, que Moisés teve que deixar bem claro para aquele povo, né, reafirmar aquele povo, e realmente era tentar evitar que isso se repetisse. Havia punição realmente, né? Não era algo totalmente impune, né, como hoje nós vivemos, como eu já falei. O capítulo 23 continua, né, falando da questão das leis culturais, sociais. O capítulo 24 fala sobre a mulher divorciada. O 25 sobre penas também continua falando sobre isso. O 27 é muito bonito, falando sobre as inscrições da lei na rocha do altar. E eu quero destacar para vocês aqui, chegando o 28, falando as bênçãos agora sobre os obedientes. Ele traz as leis, e a partir daqueles que estão lá, obedientes, tementes a Deus, ele abençoa no verso 13 do capítulo 28, falando: o Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que neste dia te ordeno para o guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. Então Deus promete sim uma prosperidade para aqueles que cumprem a sua palavra, os seus mandamentos. Prosperidade que não se traduz somente em dinheiro, muitas vezes dá mais a ver com satisfação e você está bem, acima, com foco no reino, e que as outras coisas são acrescentadas de fato, tá bom? Não serás cauda, será cabeça, não estará por baixo, mas por cima. E principalmente, ao final de tudo, na glorificação, de fato, que é o que importa para Cristo, para a palavra e para a gente é o que deveria importar mais de fato, né? Não focar só nessas doutrinas e prosperidade que falam só das coisas desse mundo, tá bom? Muito cuidado com isso. O capítulo 29 traz um dos versos mais importantes para a gente sempre relembrar e evitar conflitos e brigas e tentativas de compreender a Bíblia assim de maneira 100% de todos os mistérios. Cuidado. O capítulo 29, verso 29 fala assim: os conhecimentos ocultos, ou seja, aquilo que não é revelado, em outras traduções, pertencem ao Senhor nosso Deus. E o que foi revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática de todas as palavras da lei. Então, o que está revelado é nosso. O que não foi revelado pertence somente a Deus. E um dia nos será revelado após a glorificação, tá bom? Então, há coisas que a gente não vai compreender hoje. Por exemplo, entender perfeitamente sobre a Trindade. Ou quem é a natureza realmente de Deus. Ou como Jesus se fez homem, mesmo sendo Deus. Ou o que aconteceu nos 3 dias que ele esteve morto. A gente não consegue compreender isso, isso não entra é muito limitado a nossa mente, a nossa compreensão humana. Isso pertence a Deus. Um dia isso não será revelado. Mas o que foi revelado, à medida que nós sabemos e temos luz daquilo, devemos viver. Porque caímos na incoerência, caímos num coração incoerente e hipócrita. Então, muito cuidado com isso. Isso
tem a ver com a nossa salvação, não por salvação pelas obras, nós somos salvos apenas pela graça de Cristo, com a sua morte e ressurreição. Porém, ao sabermos de tudo isso e sabermos da graça de Cristo, as boas obras e as boas práticas vêm como consequência de um coração salvo e transformado. Então é um sinal que realmente aquele coração foi tocado por Cristo, tá bom? Então, no capítulo 30, falando sobre o perdão ao Israel arrependido, né? Vamos no capítulo 21, falando sobre a nomeação de Josué, né? O 31, desculpe. O 32, o cântico que Deus deu a Moisés, muito bonito, vale a pena vocês lerem, tá certo? E a gente vai caminhando ao anúncio da morte de Moisés, aí no 32 também. Já finalizando o livro, Moisés abençoa o povo no capítulo 33, e Moisés contempla Canaã e morre. Ele não entra, como a gente viu no vídeo passado, ele não iria entrar, por ter desobedecido a Deus, mas ele avista Canaã de longe, ele morre, e aí, que a partir do livro de Josué, nós vamos ver agora Josué tomando a frente. Deus pedindo, Moisés pedindo, ser forte e corajoso, Josué. Vai e conclui todo o serviço. E é isso que Deus nos pede hoje, e a gente vai ver no próximo vídeo. Pois era isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço.